um só poder, Espírito eterno, Deus. É quem nos potencializa, quem nos dá as capacitações, os dons, de tudo que possamos observar e tratar de dom nato. Segundo, o observador, pelo seu poder cognitivo, segundo declaram os estudiosos, os filósofos. Não vamos tratar disto. Me veio hoje, ao conversar com a minha mulher e esposa, e denotam que eu sempre repito a mesma palavra, ao conversar, dialogar com a minha mulher e esposa. E eu disse a ela, olha, me foi dado pensar, a ideia que me traz o Espírito em expressar uma forma bem mais original, mais próxima, mais efetiva, mais afetiva daquilo que contarei do Evangelho. Não contarei o Evangelho, não o narrarei, conforme a maneira, as formas que a tradição dos costumes nos trouxe até aqui, vos traz até aqui. Essa novidade, que a palavra ide pregai as boas novas. Por boas novas se entende o Evangelho a toda a criatura, até os confins da terra. Todos que seguem esta linha do pensar, todos os domingos, nos Shabates e nos momentos de seus cultos, citarão de alguma maneira que é através dessa transferência de que recebeu, ele entrega ao outro que vem depois dele. A esse depois dele chamamos do devir. Aqueles que virão. Aqueles que virão não é uma questão de eu tratá-los de futuro. É uma questão de tratá-los aqueles que virão de mim. Segundo, digo, mas eu venho lá da eternidade e prontamente aqui, sem contar tempos, mas hoje, neste um só presente, te declaro. As boas novas, assim contarei. A minha mulher e esposa, ontem à noite, antes de dormirmos, ela diz, eu vou ler a Bíblia. Quero ficar, não esmorecer nesta perseverança de leitura para meu aprendizado. E ela então leu em voz alta a palavra, o texto das Escrituras, onde está declarado. Enquanto Jesus passava, um cego clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A voz desse clamor
Jesus diz aos seus discípulos: ide, levai as boas novas até os confins da terra. Aqui está um cego que escutou. Foi aquele que clamou. Tu és um cego. Sei que lá no teus íntimos estar com questões graves, existenciais. O teu clamor, clame. Jesus, Yeshua em hebraico, Deus Salvador, me dê, por misericórdia, tua salvação. Ouviu? Ele disse, cresço, está salvo. Simples. Este é o novo evangelho. Nesta sucá, por sinagoga, por tabernáculo, entrou Deus salvação, Deus Salvador, Yeshua, Jesus, e leu. Hoje, eu, o Senhor, te ungi, para que testifique, não conte um conto, testifique, que era cego, eras melhor, era surdo, eras cego, eras mudo. Eu, diz ele, abro, pelo ouvir do meu espírito, os teus olhos, pelo ouvir do meu espírito a minha palavra. E agora, neste ancião, jovem, fale. Numa reunião de colegas engenheiros, que eu sou engenheiro, eu fiz uma proclamação, como hora de um só vos digo. E eles disseram, ali, onde todos ouviram, poxa, mas o João, ele era tão quieto. Lembramos lá da escola? Ele era acanhado, mudo, não falava. Mas como mudou? Compreendem? Esta mudança é o testemunho que eu vos dou. Não estou contando o Evangelho por ler, porque a palavra, o Espírito do Eterno Deus em Cristo, diz, a letra mata. Ou seja, a letra é morta. É o Espírito que em ti vivifica da morte todo que está na morte. Por que buscaria eu, o João, aquele calado do tempo das escolas, e agora tão falante,
vos digo. Falo para que, ao ouvir, recebais, percebais a dimensão desta maravilhosa imagem. E dirás, maravilhoso és tu, Senhor, quem mostra a tua face. Me fizesse íntimo para me contar aos ouvidos. Não mais por parábolas, como estão ainda aqueles de Brasília, por sutilezas procedem da perversidade, para se dizer autoridade, para se proclamar supremo, para se dignificar na nomeação própria de si, do nome digníssimos, excelentíssimos. Não tem sentido. O que lá em Brasília, aqueles dizem, é vazio. Não é verdade. Não há testemunho. Porque o testemunho de um só, por falar, vos digo, hoje, agora, compreenderam? Assim compreendam todos aqueles que estudam as Escrituras e mais buscam conhecer por conhecer, saibam que assim também faz o filósofo. Mas não seja o conhecer por conhecer, ou seja, a teologia por teologia, ou o conhecimento por conhecimento, a filosofia por filosofia, uma razão da tua exaltação, porque te tornarás por mentiroso. Não é teu. Estás usando de um só verdadeiro, sem conhecê-lo e sem declarar a ele a honra. Aqui está a questão. Então, muitos tratam que o Isaías, esse e aquele profeta, falaram da projeção de Deus Salvador que viria, daquele que seria enviado para salvar o homem. Mas não dirão nada que seja verdadeiro se eles não expressam o testemunho recebido. Então, Isaías, ao falar de aquele que viria, e diz, um filho aos profetas nasceu. Ele fala de um só. Não fala de alguém como um papagaio, que alguém diz do lado fala, ele fala sem ter consciência do que diz. Assim, quando tratamos por verdade, a verdade, ela é um sujeito, um só, Pai, eterno, bom, perfeito, uma dimensão de amor das suas declarações. Me acolhe, te acolhe, se recebê-lo. Mas, no lugar em que a imundície está na superfície, ele não estará lá. Lá, em Brasília, não está. Mas eu pergunto, aqui tem uma figura de um ancião. Se não está lá em Brasília, eu perguntaria, estaria aqui? Então, não é incrível? Não precisa fazer curso disso, daquilo, jurisprudência, para se tornar um Gilmar Mendes. Não adianta milhares de mentiras. Não adianta mentirosos por devotos. Não adianta urnas por dizer receber uma comprovação de alguém ser verdadeiro. Não. Lula é prova disso.
Está bem compreendido? Então entendam. Toda a criação de um só poder do Espírito expande em toda a criação e forma na sua diversidade para que eu acolha, venha acolher, em querer conhecer, e venha saber deste quem me deu a vida. Aquele quem te dá a vida. Esse é o propósito de toda a criação. Porque diz, para que sejamos nós participantes da glória do eterno Deus. E que glória! Vou para esse outro ponto e vou cessar. Já está com 15 minutos. A glória está nesse ponto. E fica para outro dia estender o que estamos falando. Deus Salvador, no nome Jesus, Yeshua em hebraico, pergunta: quem dentre vós, de Brasília, me convence do pecado, da justiça e do juízo? Quem? Veja que é uma palavra interessante, porque eu poderia dizer, bom, ele se ouvir, está, parece, declarando que quem me convence do pecado, da justiça? A justiça tem pecado, né? A palavra está aí. Porque, originalmente, eles não faziam pontuação. Eu poderia ler o pecado, da justiça, do juízo. Ou do juízo, a justiça, o pecado. Ou da justiça, do pecado, o juízo. A esse, de um só, não veio. Aqueles nomeados pelos seus nomeantes corruptos. Fico por aqui. De um só eterno Deus, digas: bem-aventurado és tu em meu coração, a minha mente. Ouvi ontem alguém dizer: a beleza da mente e coração, onde ela está? Dirás: tu és maravilhoso. Que o eterno Deus, um só, te abençoe e te guarde. Faça resplandecer a sua luz sobre ti. Sobre ti, tenha ele misericórdia. Levante a tua face, teu rosto. Do olhar para baixo, olhe para a extensão do eterno de Deus, os seus céus. Verás em sua justiça o seu reino, um só bom Pai, eterno Salvador. Fui.